Olá, que tal? Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem-vindos a cá! Sejam bem-vindos, queridos, a esse nossa partilha da Palavra de Deus, né? A esse momento do nosso dia, onde podemos, então, experimentar um pouco mais da Palavra. Nessa sexta-feira, dia 16 de maio, então, nós vemos ainda essa continuação do Evangelho. Então, São Paulo, agora esse homem, essa potência do anúncio do Evangelho, São Paulo vai falar sobre o temor de Deus desses homens, que nós devemos ser tementes a Deus. Nós vamos vendo, assim, de maneira muito tranquila, os dons do Espírito Santo aparecendo nos Atos dos Apóstolos, a manifestação desses dons. Nós vemos o dom da sabedoria em São Pedro. Hoje nós vamos ver, então, esse dom, o dom do temor de Deus, que é o dom de dar a prioridade a Deus. O dom do temor é reconhecer quem Deus é e dar o lugar que é devido a Ele na nossa vida. Ontem, eu acho, ou anteontem, falávamos sobre essa grandeza de Deus. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, nós devemos reconhecer que Ele deve ter, então, um grande lugar na nossa vida. Um lugar de prioridade, um lugar de primazia na nossa vida. E o dom do temor é que vai nos conduzindo a essa graça, de entendermos que Deus deve ser prioridade, que Deus deve ter um lugar na nossa vida, que nós não podemos esquecer de Deus, não podemos deixar de rezar, não podemos deixar de buscar a Deus, deixar de ir à missa, deixar de ver os sacramentos. O dom do temor vai nos conduzindo a isso, dar a Deus o lugar que é dele na nossa vida, e não colocar coisas, pessoas ou até nós mesmos naquele lugar que deve ser ocupado única e exclusivamente por Deus na nossa vida. Nós vamos ver também que, mais uma vez, São Paulo, na primeira leitura de hoje, ele vai unir a tradição judaica com Jesus, quando ele vai falando também das profecias que se cumprem em Jesus. Então ele pega todo esse peso, porque o judeu piedoso tinha um profundo conhecimento da Sagrada Escritura. Então olha a inteligência e a sabedoria de Paulo, que ele está unindo todo o conhecimento da Escritura, que ele também tem, e que os judeus têm, com o ensinamento de Jesus, para que eles possam entender que todo o Antigo Testamento está falando de Jesus, para que as coisas sejam associadas e entrem na cabeça deles que Jesus é o Senhor, Jesus é o Messias, que tanto foi anunciado. Então Paulo está usando de toda essa pedagogia com eles, está trilhando esse caminho, está tecendo, isso, com fios, bem tranquilamente, dando sentido a isso na vida deles. E a palavra de Deus também tem esse papel de dar sentido à nossa vida, de trazer um sentido, de nos dar compreensão das coisas da vida. Porque muitas das coisas que nós passamos, os outros homens da Sagrada Escritura também já passaram, já viveram e superaram, suportaram com o próprio Deus. Então, a palavra de Deus é esse grande testemunho para cada um de nós. E aí, depois dele dele fazer essa correlação com eles, ele vai então anunciar o querigma, que vai falar da morte e ressurreição de Jesus. Então ele vai anunciar que Jesus morreu, mas que ele ressuscitou. Só que ele traz um elemento que é sempre importante, que todos os discípulos falam. Os homens mataram e Deus o ressuscitou. Então vai trazer essa questão da ação humana e da ação divina. As ações humanas, em sua maioria, matam, destroem, acabam. Não está dando certo, acaba. Não é bom, acaba. Não ficou bom, destrói. Então vai trazer sempre essa marca de que as ações humanas sempre vão tender a acabar e a destruir, e as ações de Deus sempre vão trazer esse recomeço, uma reconstrução, uma nova chance, uma nova etapa. Muitas vezes, isso é importante por quê? Porque muitas vezes na nossa vida, no trabalho, às vezes na vida familiar, a gente pensa assim, não está dando certo, é melhor acabar. Não está dando certo, é melhor separar. Não está dando certo, é melhor desistir desse trabalho. Não estou me dando bem nos estudos, é melhor desistir. Estou com dificuldade, vou largar. Isso são ações humanas. Mas as ações de Deus sempre encontram novos começos, novos caminhos, nova direção. Então, pelo dom do temor de Deus, dando prioridade a Deus, a quem Ele é, deixando Deus ser Deus na nossa vida, deixamos também que Ele possa reconstruir coisas na nossa vida. Reconstruir relacionamentos, reconstruir desejo de viver, desejo de caminhar, dar-nos novas oportunidades para que a gente possa se reencontrar e se redescobrir no trabalho, se reencontrar e se redescobrir nos estudos. Em Deus sempre vai haver recomeços, redescobertas, restart, reinício, né? Então nós precisamos nos permitir esse caminho e esse itinerário com Deus, sempre de restart, reinício, recomeço, deixar Deus fazer essas obras na nossa vida, no nosso coração, em nós e a partir de nós também.
O Evangelho vai trazer uma frase muito comum para nós, né? O Evangelho começa dizendo: não se perturbe o vosso coração. Uma frase muito importante para os dias de hoje, né? Porque a gente vive muito perturbado, muito agitado, muito ansioso, muito agoniado, muito isso, muito aquilo, né? Com muitas dificuldades, com muitas tribulações, muitas dívidas, muitas contas, muitas preocupações. E o Evangelho diz: não se perturbe o vosso coração. Mas essa não é uma frase solta, porque ele diz: não se perturbe o vosso coração, mas aí ele continua. Ele não é só Nosso Senhor, ele não é igual às pessoas que falam assim: não, vai passar, vai ficar bem. Não, não se perturbe o vosso coração. Aí ele vem: tendes fé em Deus, tendes fé em mim. Então ele chama a cada um de nós a não perturbarmos o nosso coração a partir da confiança em Deus. Confiando em Deus, nós vamos então conseguir enxergar além. Nós vamos conseguir desenvolver-se melhor. Porque o que acontece? Quando eu não confio em Deus, eu vou tentar resolver a situação. Aí eu vou tentar resolver. Não vou conseguir. Vou dar com os burros na água mais uma vez. E aí vou me desesperar e vou me perturbar. Então olha como é o itinerário. Não confio. Tento resolver com as próprias forças. Vê se você se identifica com isso. Não confio em Deus, porque Deus demora a fazer, Deus não faz do meu jeito. Ah, não sei se Ele está me ouvindo, está demorando. Não confio em Deus. Tento resolver com as minhas próprias forças. Não consigo. Me decepciono, me frustro, me encho de preocupações. E fico pior do que eu estava no início. Então, o Senhor quer alertar o nosso coração essa realidade do abandono em Deus. Confiar em Deus. Deixar com que Ele faça as obras, esperar em Deus, descansar em Deus, permitir com que Ele faça aquilo que é a vontade dEle, permitir com que Ele desenvolva a ação dEle na minha vida. Aí, mais uma vez, o temor de Deus, porque o temor de Deus me chama a dar prioridade a Deus e deixar Ele ser Deus na minha vida. Então, quando eu deixo Ele ser Deus, eu deixo Ele realizar, eu deixo Ele fazer, eu permito a ação de Deus na minha vida. Porque muitas vezes eu digo que eu confio em Deus, mas eu pedi uma coisa hoje, se amanhã Ele não fizer, eu já estou correndo atrás para poder resolver. Isso não é confiança, porque confiar é deixar a pessoa fazer. E a gente não é acostumado a isso, né? Eu, pelo menos, não fui criado assim. A minha mãe falava: ah, vai fazer tal coisa, mas ela ficava em cima e, às vezes, se eu demorasse um pouquinho a fazer, ela ia lá e fazia na minha frente, para depois poder dizer: tá vendo, foi eu que fiz, você não faz nada, aquela coisa toda. Coisa de mãe, né? E aí, nós precisamos entender que confiar é deixar o outro fazer. Isso vale também para as nossas realidades cotidianas e familiares. Confiar no outro, dar a missão ao outro, é também deixar o outro fazer. Se ele fizer errado, depois a gente corrige, depois a gente orienta, mas é deixar o outro fazer. Só que a gente não está acostumado com isso. A gente pede e acaba fazendo no lugar da pessoa. E aí a gente transfere isso para Deus. A gente não vive isso no nosso relacionamento com as pessoas e leva para o relacionamento com Deus. A gente não deixa o outro fazer, porque a gente não confia que o outro vai fazer bem, o outro vai fazer do meu jeito, o outro vai fazer como eu quero. E aí a gente volta pro eu, pro egoísmo, o egocentrismo, e o meu jeito e o que eu quero. Então, nos abandonemos em Deus e deixemos Ele fazer aquilo que é dele, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele pode realizar. E aí ele vai dizer também para nós no Evangelho que na casa do Pai há muitas moradas, então, ou seja, tem muito espaço, tem lugar para todo mundo. A gente às vezes fica falando: ah, será que eu vou? Será que eu vou conseguir? Tem muito espaço, só que eu tenho que me esforçar para chegar lá, entende? Tem muito espaço, só que eu preciso me esforçar para chegar lá. Eu não posso dar desculpa de que eu não cheguei ao céu porque não tinha espaço para mim. Talvez eu possa não chegar ao céu porque eu não me converti, eu não mudei, porque eu não lutei. Mas por falta de espaço, você não vai ficar fora do céu, porque tem muito espaço lá, tem muitas moradas, tem lugar para todos. Só que todos aqueles que lutarem, todos aqueles que se mortificarem, que se sacrificarem para chegar até lá. E aí, ele diz que ele vai, mas ele vai voltar para nos buscar. Aqui já é uma passagem que dá uma aberturazinha já para o juízo particular, que é quando ele voltar, ele vai separar o joio do trigo, os cabritos das ovelhas, né? Vai separar aqueles que em vida tiveram uma vida digna e justa com Deus, que buscaram a santidade, e quem não buscou. Então, o juízo particular. Separar o bom do mal. O bom fruto do fruto que está podre, do fruto que não se converteu, que não mudou. E por fim, ele vai dizer que ele é o caminho que leva ao Pai. E aí quando eu li isso, eu me lembrei. Caminho que leva ao Pai. Leva ao Pai. Onde está o Pai? A gente reza, né? Pai nosso que estás no céu. Então, Pai está no céu.
Se ele é caminho que leva ao Pai, ele também é caminho que nos leva para o céu. Então, quando Jesus se apresenta como caminho, ele se apresenta para nós como caminho que leva ao céu. Mas esse caminho que leva ao céu é um caminho de anúncio do Evangelho, é um caminho de testemunho, é um caminho de cansaço, é um caminho de contrariedades de muitas pessoas, é um caminho de ter alguns poucos amigos, mas que em alguns momentos vão te abandonar, é ter amigos que vão te negar, é ter amigos que vão te trair, é abraçar a cruz, é ser pregado na cruz e ressuscitar, ser ressuscitado por Deus. Então, no nosso itinerário humano, vão ter contradições, contrariedades, negações, traições, abandono, alguns amigos, algumas alegrias, festinhas para celebrar e comemorar na casa de Betânia com Lázaro e Maria e Marta, mas também vai ter perseguição, apedrejamento, crucificação, para que Deus, no final, possa nos ressuscitar. Então, se você quer fazer esse caminho para chegar ao céu, prepare-se para as adversidades e as contrariedades. Porque até esses dias aí, nessas semanas aí eu falei, Eclesiástico, quando entrares para o caminho do Senhor, te prepara para a provação. Então, se você quer fazer esse caminho, vai ter provação, vai ter luta, mas a melhor recompensa, aí tem até a música, a melhor das recompensas que alguém pode ganhar, vida eterna. Então, se você quer o céu, precisa passar pelas lutas, enfrentar com coragem, segurando na mão do Senhor, e lá nós chegaremos. Deus abençoe, boa luta para você. Fique com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.